Olá, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, tá? De todo o conteúdo que a gente viu até agora. Então, a gente vai expor aí alguns tópicos que a gente viu para relembrar um pouquinho. E aí, na próxima aula, a gente continua com o conteúdo e apresenta os trabalhos aí pendentes. Então, a gente vai voltar um pouquinho, ó, lá na unidade 1, a gente viu sobre a conduta do socorrista, a proteção contra os riscos biológicos e de contatos, os objetos em orifícios e engasgamento e a ingestão de substâncias químicas. Então, esse tópico foi muito importante para a gente, de forma de introdução do papel do socorrista em si. Né? Até a gente linkou também com a questão do Covid. Então, foi bem importante para a gente tentar ver a relação da pandemia, né, o impacto do socorrista, o impacto do profissional da linha de frente com a questão da pandemia. Então, o quanto isso é importante e o quanto é importante o profissional se cuidar, né, ele agir de forma correta. Então, ele fazer todos os manejos corretos em relação à proteção contra os riscos biológicos e de contato. Isso é extremamente importante. Então, a gente viu, né, sobre situações de risco. Então, o papel tanto do socorrista quanto de nós, fisioterapeutas, profissionais de saúde, ou às vezes a gente está andando na rua, a gente presencia alguma situação de risco. Então, depois dessa disciplina, a gente consegue ter uma base melhor de como intervir nessas situações. Então, a gente viu a importância, né, de pedir ajuda, SAMU 192 e Corpo de Bombeiros 193. Daí tem todo o passo a passo, quando a gente liga para o SAMU, os atendentes geralmente são treinados e capacitados e vão mandar, né, a viatura ao local e vão orientar como que a gente faz, como a gente procede, né, na situação que nós estamos vivenciando. Então, primeiros socorros consiste em aplicar técnicas para qualquer indivíduo ou vítimas, né, de uma forma que ele foi pego ali de surpresa. Então, a gente vai lá e aplica essa técnica para preservar a vida daquele indivíduo. Então, geralmente, a gente visa a sintomatologia, que geralmente são sinais, pode ser respiração, pele fria, pálida, pulsação, e os sintomas, que é o que a pessoa relata. Então, sinais é o que a gente vê, e sintomas é o que a pessoa relata. Formigamento, dor, náusea, né? A gente observa também a questão de sangramento, então todos os aspectos físicos, sangramento, inchaço, ferimento, fratura, amputação. A gente vê a pupila, lembrando que a pupila tem um papel bem importante para avaliação do sistema nervoso central. A gente vê também se tem objetos obstruindo as vias aéreas e a cor e aspecto de pele, palidez, cianose. Então, aqui a gente tem a avaliação das pupilas, né? Pupilas isocóricas, que são as normais, as mióticas, que é quando elas estão diminuídas, né? Geralmente isso indica a lesão do sistema nervoso central e uso abusivo de drogas. Midriáticas indica anóxia, hipóxia severa, inconsciente, TCE, parada cardíaca. E a anisocórica, que geralmente são pupilas assimétricas, que indica TCE e AVC. E aí, para avaliar o nível de consciência, a gente faz perguntas simples e vê, né, através do estado mental mesmo, né, da condução da conversa, como que o paciente responde. É muito importante a gente aplicar a escala de Glasgow, que é a escala que a gente mais utiliza para avaliar o nível de consciência. Então, a escala de Glasgow se aplica em 3 aspectos, né? Abertura ocular, verbal e motora. E aí nós aplicamos o score.
E aí, geralmente, o score máximo, o mínimo e a intubação, tá? Quanto maior o score, maior o ponto, mais melhor aquela pessoa está. E nós temos essa outra escala aqui, né, que é a escala de Jovet, mas é uma escala que a gente não utiliza tanto, porque a de Glasgow ela acaba sendo muito mais fácil de aplicar, mais prática, né? Então, no cotidiano, seja no ambiente hospitalar ou ali, né, num acidente, alguma intercorrência, a gente consegue aplicar melhor a escala de Glasgow. Porém, ambas são aplicáveis. E aí a gente viu também a relação, né, a diferença, na verdade, de urgência e emergência. Emergência é aquilo que traz risco de vida para o paciente. Então, intenso sofrimento ou risco de morte. Então, o atendimento deve ser extremamente rápido, atendimento imediato. E a urgência é uma situação que não corresponde à gravidade, não há risco, porém, é algo que deve ter alguma uma medida a ser tomada. Então, essas são as duas diferenças, né? Emergência e urgência. Emergência sempre é prioridade, depois vem a urgência. Emergência, intervenção imediata e a urgência a curto prazo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um infarto, uma emergência. Agora, uma pessoa que está com uma dor na coluna aguda, é uma urgência, tá? É algo que ela não consegue andar de dor, mas ela não está correndo risco de vida. Porém, ela está com dor. É algo que tem que ser resolvido a curto prazo. Mas diferente de uma pessoa que sofre um acidente ou que tem um infarto. E aí a gente viu, né, a diferença de chamar um corpo de bombeiros, ou um SAMU, ou a polícia militar, ou polícia rodoviária. Em caso de óbitos, a gente não tem que ter pressa, acionar a polícia militar para investigação e não mexer nada do cenário. Então, quando a gente tem qualquer cena, né, quando a gente presencia, a gente mantém a calma, verifica o local, comunica com a vítima para avaliar, né, o estado de consciência, para tentar colher o máximo de informações dela, e avalia depois o estado da vítima. Então, vê a questão dos sinais vitais, qual é a gravidade da saúde daquela pessoa. E depois de tudo, a gente pede socorro. Bom, essa foi a unidade 1.1. Agora a gente vai para a unidade 1.2. Na 1.2, a gente viu sobre a proteção contra riscos biológicos e de contato. Então, quais são as barreiras que nós, profissionais de saúde, quais são as medidas necessárias para se proteger dos riscos biológicos e riscos de contato? Então, risco é tudo aquilo que compromete, né, a segurança. Biológico geralmente vem de agentes vivos, micro-organismos, patógenos ou agentes patogênicos, vírus, bactérias, fungos, né? E aí a gente tem os meios de contato. A gente tem o fluido do corpo, que pode ser intracelular, dentro das células, intersticiais, que fica entre, né, um tecido e outro, e nós temos a linfa e o plasma sanguíneo. E também nós temos a secreção. A secreção também é um meio de contato, né, de transmissão desses agentes. Por exemplo, o COVID, ele é transmitido através de secreção nasal, saliva, né, espirro. Então, é tudo que... Secreção, na verdade, são todos os fluidos que saem do nosso corpo de maneira não espontânea. Então, sangue, esperma, diarreia, vômito, espirro. E aí, quando a gente tem esse cenário, a gente tem as ações de segurança, a precaução padrão e a contenção de risco, todos visando a mesma coisa, que é proteger para aquele funcionário não se infectar. Ainda pegando o gancho da Covid,
uma das maiores preocupações é o funcionário, aquele agente, o funcionário de saúde ser infectado pelo Covid, né? A taxa de transmissão está sendo alta, principalmente na desparamentação. Então, quando ele tira a roupa, ele corre um risco muito grande. E aí falou um pouquinho, né, do trajeto, a partir de quando, né, que deu essa importância para isso. Então, quando começou a epidemia da AIDS, que foi em 1954, e em 87 veio as diretrizes, né, para precaução, que são os conjuntos de recomendações. Junto com esse esquema aí, com essas orientações, né, para manipulação de forma cuidadosa de materiais e instrumentos, vem a vacina também, que entra nesse mesmo esquema de imunização. E o mais importante de tudo é lavar as mãos. Lembrando que para lavar a mão, a gente tem todo o passo a passo, né, como a gente vê aqui. No mínimo 20 segundos debaixo da água corrente, mas o ideal seria de 40 a 60 segundos quando a gente faz passo a passo. Então, higieniza a palma da mão, entre os dedos, unha, punho, dedão e depois enxágua. Isso é uma das melhores formas da gente prevenir infecção hospitalar e infecção por micro-organismos. E aí a gente tem a proteção com barreiras físicas, né? Que são as luvas de procedimento, touca, óculos, a máscara N95, que é a mais indicada, avental descartável, sobreluva, em cima da luva, e ainda hoje a gente tem até o protetor facial também, no caso do Covid. E aí, quando a gente tem essa exposição acidental, o ideal é sempre lavar, né? Seja a mão, o local, né, onde teve essa exposição. E é isso. Bom, então isso foi na unidade 1.2. Na 1.3, nós vimos sobre objetos de orifícios de engasgamento. Então, a gente viu um pouquinho sobre como, né, esses objetos podem influenciar, né, qual o prognóstico, como que a gente faz essa intervenção. Então, como que isso acontece? Através do sistema respiratório. Então, a gente tem as vias superiores e as inferiores. E a deglutição, né, que é o processo de engolir. E aí, quando tem uma falha da deglutição e o que a gente está engolindo atinge as vias aéreas, acontece o engasgo. Tá? Pode ser por líquido, alimento ou qualquer objeto que nós estejamos manipulando. E como reflexo de defesa, né, proteção, a gente tosse para tentar expelir aquilo de dentro da gente. Então, acontece, uma obstrução fecha o canal. Esse fechamento das vias aéreas impede a troca gasosa. Consequentemente, acontece uma asfixia, a pessoa não respira, parada cardiorrespiratória, diminui o nível de oxigênio nas células, os órgãos vitais sofrem e a pessoa tem a sequela, né, podendo até evoluir a óbito. De tanto que os órgãos não recebem oxigênio, eles acabam necrosando, morrendo, perde a função. O que a gente faz, então? Liga para o serviço especializado, inicia as técnicas de desobstrução, pede para a pessoa tossir, né, de forma intensa, e caso ainda permaneça, realizar a manobra de Heimlich. Então, a gente até viu, né, os vídeos explicando sobre a manobra, que é quando a gente palpa, pede o paciente colocar a mão na cabeça, palpa o diafragma e faz como se fosse uma vírgula, levando a mão aqui, para dentro e para cima. Na grávida, a gente aplica a manobra no centro do tórax, então em cima da barriga. E em criança, a gente tem todo o procedimento a ser realizado, conforme a gente viu na aula. Depois eu vou deixar de novo o link, né, dos vídeos que a gente assistiu para vocês darem uma revisada.
Em caso de poeira, carvão, areia, pequenos insetos, no ouvido a gente aplica gotas de azeite ou óleo. Nos olhos não devem ser esfregados. E na narina, expirar pelo nariz, tampando a narina oposta. Tudo no sentido de eliminar aquilo que tem a mais. Nos olhos, a gente segura a pálpebra, tentando deslocar aquela partícula, lava bastante o olho, puxa a pálpebra inferior, identifica e tenta retirar com o cotonete. Então, isso foi o que a gente viu na unidade 1.3. Agora a gente vai iniciar a unidade 1.4. Na 1.4, a gente viu sobre a ingestão de substâncias químicas, que são geralmente acidentes, né? Onde a pessoa tem contato com alguma substância química que leva, né, um processo tóxico para o nosso organismo. Geralmente isso acontece em indústrias, escolas, unidades de saúde, laboratório, residência. Pode ser por inalação, onde a gente respira, cutânea, né, por meio de contato, e digestória, quando a gente engole. Tóxico é tudo aquilo que entra dentro da gente provocando uma lesão ou prejuízo para a saúde, podendo levar até a óbito. A absorção desses reagentes químicos podem ser gradual ou instantânea, e eles diferem um outro de acordo com os critérios de inflamabilidade, reatividade e toxicidade. Então, a gente viu aqui um exemplo, né, que é o ácido sulfúrico. E quando a gente tem qualquer tipo de situação, né, envolvendo os tóxicos, a gente observa o local e deixa esse ambiente bem seguro. Então, como que a gente faz isso? Primeiro a gente isola, depois a gente ventila, no caso de vazamento, tá? A gente ventila abrindo porta, janela, utiliza todos os EPIs necessários para manuseio, neutraliza com substância alcalina e absorve com terra ou areia aquela substância que está vazando. E quando atinge pessoas, então inalação, a gente deixa o local bem arejado e chama o serviço especializado. No caso de contato com a pele, a gente afrouxa a roupa, lava a área por 15 minutos e neutraliza com bicarbonato de sódio. E no caso de contato com mucosa, a gente lava de forma abundante os olhos, né, ou a mucosa atingida, e chama o serviço especializado. Quando acontece por ingestão, não provoca vômito, não dá água, nada para o paciente, porque pode piorar, apenas chame o socorro. O transporte deve ser feito em decúbito lateral. E geralmente a pessoa tem todos esses sintomas: salivação, mudança de cor de lábio, dor, queimação na boca, garganta, abdômen, aumento ou diminuição das pupilas dos olhos, sudorese, alteração de pulso, respiração e temperatura, náusea, vômito, diarreia, sonolência, confusão mental ou inconsciência e até convulsões ou paralisia. Independente da forma de intoxicação, deve-se procurar um médico ou chamar o serviço especializado, né, para fornecer todas as informações. Depois a gente viu um pouquinho na unidade 2.1 sobre acidentes com lesão.
Então, a gente viu sobre todas as lesões que podem ter. A primeira foi a lesão pérfuro cortante. Então, essas lesões, elas podem acontecer até em ambientes de trabalho, né? O caso de enfermeiro ou médico, né? Que eles são infectados por agulhas, injeção que eles aplicam no paciente. Para isso, a imunização sempre é o melhor passo, né? Então, a gente ter imunidade boa, tanto de uma maneira geral, quanto uma profilaxia para aquela patologia específica, que são as vacinas. Esses acidentes, eles oferecem alto risco à saúde. Então, quando a gente é infectado, a gente pode ter mais de 50 tipos de organismo ali naquele sangue, né? Ou naquele material pérfuro cortante. E as doenças mais graves são a AIDS, hepatite B e C. Para isso, a gente faz aquela precaução padrão, que são conjuntos, né, de recomendações, para fazer aquela manipulação de forma cuidadosa. E nada mais é do que a gente saber manusear de forma correta todos os materiais pérfuro-cortantes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, é descartar dentro do Descarpec, que são materiais específicos para isso, é fazer todo o processo de forma adequada, ter uma boa destreza manual para não derrubar nada no chão. Que, ó, o Scarpec aqui que a gente solta, né, as agulhas, materiais pérfuro-cortantes. E, em caso de lesão, não espremer o local, não aplicar pomada, procurar um atendimento especializado e conversar com a pessoa que autorize a realização de exames. Notificar aquele acidente é de extrema importância, então nós temos que notificar a emergência médica, o setor, né, para uma avaliação mais específica. E é isso. Na unidade 2.2, a gente viu sobre hemorragia. Então, hemorragia nada mais é do que uma perda súbita de sangue devido ao rompimento de um ou mais vasos para dentro dos tecidos cavidades ou para fora da pele. Então, a gente tem, ó, o sangramento de nariz, que é a ecstase, hematêmese, que é o sangramento de estômago ou esôfago, e a menstruação, que é o sangramento normal, né, o fisiológico. Perda de grande volume sanguíneo pode ser fatal? Sim, pode ser fatal, tá? Por quê? Porque essa perda em excesso pode levar a um choque, que é um desequilíbrio ocorrido no organismo devido a um mau funcionamento dos órgãos. Então, geralmente eles são provocados por hemorragia intensa, fratura. Geralmente, o choque tem esses sinais e sintomas: palidez, ânsia, pressão baixa, respiração alterada, e são classificados em vários tipos. O choque hipovolêmico é devido à hemorragia, que é o que a gente está vendo, né, agora. Então, quando a gente perde muito sangue em pouco tempo, pode levar à morte por necrose dos órgãos. O choque cardiogênico é quando o coração para de bater ou altera os batimentos, não tem bombeamento, acaba prejudicando os órgãos. O choque septicêmico, ele é uma infecção generalizada. Então, quando a bactéria cai na corrente sanguínea, altera o funcionamento de todos os órgãos. E o choque anafilático é um choque geralmente por veneno, né? Quando, por exemplo, picadas de animais ou alguma reação alérgica gera uma alteração dos órgãos. Alimento. E o choque neurogênico seria a falha da mensagem do sistema nervoso central que ocorre na medula. A gente tem as classificações que vai de 1 a 4 para classificar o grau daquele choque.
E aí nós temos a hemorragia. A hemorragia pode ser arterial, venosa e capilar, tendo em vista que a mais grave é arterial, porque é um sangue mais rico em oxigênio. E nós temos os tipos de hemorragia ilustrados aí nessa foto: arterial, venosa e capilar. E aí nós temos também, ó, além, né, da classificação de acordo com a estrutura que foi acometida, uma artéria, uma veia ou um capilar, também é classificada se ela foi uma hemorragia interna, ou seja, não extravasa sangue para fora, ou externa. A interna geralmente acaba sendo um pouco mais grave, porque ela não é diagnosticada no tempo certo. Então, interna geralmente acontece a lesão de um órgão e o sangue fica ali nas cavidades do corpo. O que a gente faz? Mantém o paciente calmo, deita ele em decúbito dorsal, tenta manter a vítima acordada sempre, diminuir ou estancar o sangue. Isso numa hemorragia externa, né? Esse conjunto de medidas denomina-se hemostasia. Epistase. Então, quando tem sangramento de nariz, a gente posiciona a cabeça da vítima ereta para não engolir o sangue, fazer uma compressão com os dedos, ou com uma gaze ou um pano, e deixar por 5 minutos no local. Não assoar, aplicar e, se necessário, fazer compressa gelo ou fria. Lesão arterial, comprimir com pano ou gases e não trocar, né, os panos para não correr risco de infecção. Torniquete a gente só utiliza em últimos recursos, que são esse tipo aqui, ó, para estancar, né, o sangue, porque geralmente é bem aperta muito, né? Então pode ser prejudicial. E então jamais aplicar qualquer tipo de substância. Não remova o objeto que tem entrado na vítima, uma faca, um ferro. Não permita com que a vítima beba líquido e acione, né, o socorro máximo com o máximo de urgência. Já na unidade 2.3, a gente viu sobre queimaduras, primeiro, segundo e terceiro grau. Então, como que acontece, né? Lembrando que pega-se a pele, que a pele é o maior órgão do corpo, fazendo a principal função de proteção e manutenção da temperatura do corpo. A gente tem as camadas, né? Que é a epiderme, que é a camada mais grossa, e a derme, que é a camada mais profunda, e a gordura, que é a camada mais profunda do que a derme. Na epiderme, a gente tem os receptores, né, que são responsáveis por captar estímulos de sensibilidade, seja de tato, de temperatura e dor, ou pressão. Então, cada um tem os seus receptores, cada estímulo. A hipoderme é a parte mais do tecido adiposo, que é a gordura. Então, a pele, como eu falei anteriormente, proteção de tecidos, né? Regula a temperatura, reserva de nutrientes, produz vitamina D e contém terminações nervosas. E a queimadura acontece uma morte celular das células da pele, que danifica. A queimadura pode ser superficial ou profunda. Superficial é quando atinge a epiderme, profunda é quando atinge derme ou hipoderme. E aí a gente tem os agentes causadores e nocivos, então, que são chamas, líquidos, vapores. A classificação vai de acordo com a gravidade. Então, tem esses 6 critérios, né, para avaliar a gravidade. Como causou, como evoluiu, a profundidade, a extensão da área queimada, o local da queimadura e idade da vítima.
E os agentes causadores podem ser físico, vapor, água, eletricidade e radiação. Químicos também e biológicos. E aí a gente tem, né, as fases, né, o período evolutivo. Então, primeiro acontece um choque neurogênico, depois a perda de líquido, depois acontece a ferida, a infecção e a quarta fase, que é a reparação dos tecidos. Aí a gente tem a profundidade, né, o grau, de acordo com a profundidade. Aqui é uma imagem que mostra. Então, a de primeiro grau pega só a epiderme. Segundo grau pega a epiderme, um pouco da derme. Terceiro grau até a hipoderme, bem profunda. A extensão baixa, média e alta. Menos que 15% baixa, entre 15 e 40 média, alta mais do que 40%. Aqui, ó, como que a gente calcula? É só a gente olhar esse mapinha aqui para ver, né, quantos por cento foi queimado. O local, então a gente tem as regiões mais críticas, rosto e pescoço, mão, pé, genitália. A idade, crianças menores de 5 anos têm pele mais fina e o sistema imunológico deficiente, pode ter uma infecção. E aí, quando interna, geralmente, ó, lesão de terceiro grau, segundo grau e as queimaduras. Então, segue esse critério aqui, ó. Terceiro grau, mais de 2% da superfície das crianças, mais de 5% no adulto. E os cuidados. Então, resfriar o local com água, chamada tépida, que é a temperatura de 35 a 36. Se a roupa estiver pegando fogo, envolver a vítima em uma toalha molhada ou cobertor, ou rolar pelo chão. Se as roupas não estiverem aderidas na pele, corte-as, senão apenas resfrie até a chegada do socorro. Se a vítima se queimou com água, despila imediatamente. Mantenha a vítima deitada, lavar as mãos antes de manipular a vítima. E se o rosto for afetado, coloque água primeiro nele para depois nas outras áreas. Nunca colocar material que grude, pomada, qualquer tipo de produto ou furar as bolhas. Não tocar com as mãos, somente com luvas estéreas. Não tirar corpos estranhos da área queimada. E jamais dê alguma coisa para a vítima tomar. E agora, para finalizar, a unidade 2.4, o nosso resumo, na verdade. Então, a gente está resumindo a unidade 1 e 2. Na próxima aula, a gente vai terminar todo o conteúdo e vai apresentar o seminário. Então, na unidade 2, para finalizar, a gente viu também picadas de animais peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que possuem venenos, seja nos dentes, nos aguilhões ou nos ferrões. Eles fazem isso com o objetivo de se defender e acabam injetando substâncias tóxicas no nosso corpo. A gente tem, né, vários tipos de animais que são venenosos. E aí, como que a gente previne? A gente bota cano alto, evita manipular objetos, mantém sempre os terrenos limpos, acondicionar e fechar os sacos de lixo, manter o ambiente limpo e verificar as roupas e sapatos antes de colocar. Agora a gente vai ver um por um. Então, a gente tem as cobras, a jararaca, a cascavel, a surucucu e a coral. Então, cada uma delas possui as suas características, onde elas são mais encontradas, quais são as sequelas, né, que o veneno dela deixa no nosso corpo. Porém, todas elas, a gente não tem muito o que fazer, a não ser já ir imediatamente para o posto de saúde. Lavar o local, né, com água e sabão, não aplicar torniquete, nada disso, manter a vítima em repouso e tranquila. E quanto mais rápido for a aplicação do soro, mais melhor, né, o prognóstico.
Lembrando que é legal a gente levar uma foto ou saber qual foi a cobra que picou para a gente fazer a intervenção correta. Aranhas e escorpiões. Então, a gente também tem vários tipos: a marrom, a armadeira, viúva negra, primeiros socorros. A gente vai colocar compressa morna na região e encaminhar a vítima para o hospital. O escorpião. Tô lembrando que o escorpião atinge o sistema nervoso central. E o socorrista deve ser o mais rápido possível, porque pode ter alteração dos sinais vitais. Então, aplicar o gelo no local, proteger a pele com pano limpo, tomar analgésico e permanecer em repouso. Se possível, levar junto ao animal. E nós temos as taturanas, que tem os venenos das cerdas. A dor é intensa, do tipo queimação, acontece uma vermelhidão e pode ter alteração da coagulação sanguínea, levando sangramento de gengiva, urina e outras regiões do corpo. Primeiros socorros: realizar compressa de água fria ou gelo, não aplicar nenhum produto no local e levar a vítima a um pronto atendimento, se possível até levar o animal. A gente tem o Instituto Butantan, né, que é um dos grandes centros de estudos de animais peçonhentos. Eles desenvolvem soros, medicamentos. Nós temos os hospitais especializados para esse tipo de atendimento. E é isso. Então, nós finalizamos aqui a unidade 1 e 2, a nossa revisão. Então, na próxima aula, a gente vai ter a apresentação do seminário e a gente termina a nossa revisão, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tem os trabalhos para ser feitos em casa durante esse período, postados. Até logo!